hoje eu trouxe uma apresentação sobre a universalidade das técnicas de meditação, separando o joio do trigo. É discriminar o que é universal e o que não é universal. Então, antes de entrar nesse aspecto específico, né, do tema da palestra, eu vou fazer uma revisão geral de conceitos, sem os quais a gente não tem como chegar a esse entendimento. Então, conforme a teosofia, o fluxo de evolução da alma ao mônada, para usar o termo mais preciso, que é a alma universal, que se manifesta numa diversidade de seres, essa consciência se desenvolve a partir do reino mineral até acima do reino humano. Aqui a gente não tem um final de uma cadeia. A gente tem aqui apenas essas etapas do mineral. A alma sai do mineral, passa para o reino vegetal, passa para o reino animal, passa para o reino humano, que é onde nós estamos, e aí depois tem uma série de possibilidades além do humano. E aqui eu coloquei como ícone um yogi, né, um hindu, mas poderia ser um santo qualquer, uma pessoa que transcendeu essa condição humana comum na qual nós vivemos. E aí qual é a diferença de constituição desses seres aqui? Então eu trouxe um esquema da teosofia que fala da estrutura setenária do ser humano. Na verdade, todos esses princípios se encontram mais ou menos latentes em todos os reinos. E o que nos diferencia do animal, que o ponto que a gente está tratando aqui é humano, é essa presença da mente, que todos nós sabemos que nós temos uma mente diferente do reino animal, que tem uma mente rudimentar ou instintiva, mas não tem uma mente intelectiva. Então, o ser humano ele é constituído, tem uma estrutura de um quaternário inferior, que nas tradições nós identificamos como o animal quaternário, o cordeiro a ser imolado, que são esses 4 aspectos aqui: o corpo físico, que nós sabemos o que é, duplo etérico, que seria um duplo de matéria etérica do corpo físico, aquele fantasminha que se vê nos filmes, nos desenhos animados. O prana, que é a energia vital, que é assimilada por esse corpo através do duplo etérico. O kama rupa, que seria o corpo dos desejos. E esse kama rupa também nós temos no reino animal. O animal também tem os seus desejos, mas ele tem uma forma instintiva animal. E nós temos a tríade superior, que seria o homem espiritual, que a gente identifica três aspectos, que são Atma, Buddhi e Manas. E no ser humano, então, esse Manas, ou essa mente, está sendo desenvolvida. Então, a gente poderia dizer que nós entramos nessa existência humana com essa mente pouco desenvolvida, nós saímos do reino animal, entramos com a mente rudimentar. Ao longo de várias encarnações, a gente vai desenvolvendo essa mente, e a condição de sair desse reino humano e entrar no supra-humano é o desenvolvimento máximo dessa mente, e o despertar da consciência nos princípios superiores, desses 3 princípios aqui que eu acabei de mostrar. O ser humano tem essa tarefa de desenvolver esse manas e unificar com esses princípios espirituais, que é Atma e Buddhi. E essa tríade superior, então, com essa inteligência, ela tem que reinar sobre esse quaternário inferior. E essa metáfora nós vemos naquelas fotos, uma metáfora que se vê na imolação do cordeiro, ou naquelas fotos dos yogis que estão sentados em cima de uma pele de tigre, uma pele de animal, e isso simboliza que ele já dominou esse quaternário inferior, como esse ser aqui. Para ilustrar essa ideia de que o animal não tem mente, ele tem assim uma inteligência rudimentar, vocês veem que o animal ele se coloca em problemas,
O homem se coloca em problemas, mas a forma de se colocar em problemas do homem é muito mais sofisticada do que o animal. O animal não tem crises existenciais, ele não se envolve em grandes conflitos, ele não vai ser um réu de um processo criminal, ele não vai ser um devedor do Serasa, ele não tem problemas e dilemas. No máximo, ele pode ter um sofrimento físico, né? E você vê assim, o animal, pela sua inconsciência, ele se mete num problema físico, né? Só que ele não tem a inteligência necessária para sair dessa enrascada que ele se enfiou. Se não é a ajuda do corpo de bombeiros, ele vai ficar aqui e vai morrer aqui, nesse cachorrinho. Agora, como é que acontece com o homem? O homem tem inteligência, mas como a inteligência dele, nesse início de evolução, ela ainda é rudimentar, a consciência é pouco desenvolvida, ele é, assim como o animal, ele se coloca inconscientemente em problemas, em enrascadas, só que para sair dessa situação problemática, ele é obrigado a desenvolver essa mente. Então, assim, o Jung, né, o psicólogo, dizia que a natureza desenvolve o homem até um determinado momento e até daquele ponto em diante que a natureza deixa ele ali com uma certa consciência, ele tem que se virar. E esse tal do se virar de atrás, que é o que todo mundo está fazendo aqui, se chama o processo de individuação. Que, na verdade, é quando o homem se encontra nesse labirinto, né, ele, sem perceber, se colocou, né, no meio de vários problemas e conflitos, e para sair desse labirinto, aí ele começa a se questionar quem é ele, né, que ele está fazendo ali e como é que ele se colocou, como é que ele entrou nesses conflitos. Então, essa é a jornada da individuação. E ele só vai sair desse labirinto da existência humana aprendendo e desenvolvendo a sua inteligência. Então, quando você diz assim, olha para trás, para a sua vida no passado, puxa, eu perdi tanto tempo porque eu errei tanto, se eu soubesse, eu não teria feito isso, aquilo, aquele outro, não teria cometido tantos erros e teria dado uma direção diferente para a minha vida. Então, na verdade, se você chegou a essa conclusão, você está dentro do processo evolutivo normal, né? Porque a função da existência da encarnação é esse aprendizado. O problema é quando a pessoa olha para trás e não consegue reconhecer nada que errou, significa que ela nada aprendeu naquele tempo, né? Ou ela é um santo já perfeito, já não é mais humano, é um semideus, né? Ou então ela está marcando passo. Então, esse homem ele só vai sair desse labirinto da existência humana no momento em que ele descobrir quem ele é, né? E nesse momento ele já deixa de ser simplesmente um homem, ele passa a ser divino, porque aí ele descobre que ele é divino. Então, nós voltamos para os fundamentos da teosofia, que fala sobre o eu, a realidade do eu. Quem é o eu? Aí nós temos esse conceito de Atma, ou o espírito, aquele da tríade superior, aquela pontinha do triângulo. Atma, que é aquela centelha espiritual que anima aquele ser humano. E nós temos Brahman, que seria o coletivo desse Atma. Isso é só uma forma simplificada que eu estou colocando aqui, mas nós podemos desdobrar esse assunto, né, aprofundar e encontrar diversos nomes para essas coisas que eu estou colocando aqui. Mas eu estou simplesmente querendo colocar que, na verdade, existe uma vida universal, o espírito, né, que anima todas as coisas, inclusive o indivíduo, o ser humano. Então, no momento que o ser humano descobre quem ele é, que ele passa a se voltar para dentro e não apenas para os objetos externos, como se diz, sair da escravidão dos 5 sentidos, porque nós conhecemos o mundo pelos objetos externos, pelos 5 sentidos, né? Ele volta-se para si, para aquele que descobrir quem é o conhecedor, que anima isso. Aí, essa é a trajetória de Atman, da busca de Atman. E aquele que encontra Atman,
que é essa luz, né, a centelha que o anima, ele descobre que essa luz é a mesma luz que anima todos os seres. Então, essa é a experiência da unidade que se fala comumente como gota no oceano. Essa experiência mística de se sentir gota no oceano é essa realização, essa percepção direta do quem sou eu, né? O eu, na verdade, somos todos nós. E esse todos nós, esse espírito universal, anima esses veículos individuais. Eu trouxe aqui um texto da filosofia Vedanta, dos Upanishads, que ilustra um pouco essa questão. Aqui no Upanishad começa assim: por quem é dirigida a mente para que ela pense? Então, nós sabemos que René Descartes, o filósofo ocidental, primeiro ele falou penso, logo existo. Logo em seguida, ele falou, não, mas eu só penso porque existo. Agora, se ele tivesse continuado nessa trajetória, né, ele teria chegado nessa filosofia hindu. Né, porque qual é a diferença fundamental entre a filosofia oriental e a filosofia ocidental? Que a filosofia ocidental, ela só chega até o limite da razão, a filosofia racional especulativa. Não estou dizendo que não é boa, mas ela só vai até ali. E os bons filósofos ocidentais fizeram excelentes trabalhos até o limite da razão. Mas eles jamais vão chegar naquilo que diz a filosofia oriental, porque aqui, como se diz, onde a escova e o fio dental não alcançam, onde a razão não alcança, porque essa experiência transcendental desse espírito Atma, no individual, Brahma no coletivo, ela é uma experiência direta, é como ir a um lugar. Na verdade, é despertar a consciência do estado, mas é como ir a Roma. Você não especula, não adianta você pensar sobre ir a Roma. Isso não vai te mostrar Roma. Para você conhecer Roma, você tem que entrar no avião e chegar lá. Então, o que o filósofo oriental tem, e dizem os mestres que quando a filosofia no Ocidente surgiu, era um bebezinho, os sábios hindus já eram anciões. Né? Então, o que eles têm, que os ocidentais não têm, eles têm essa técnica de ir além do pensamento, que René Descartes não tinha, ele foi até o pensamento. Só pensando, você só pode ir até o pensamento. Para ir além do pensamento, é só saber como, é uma técnica. Então, essa técnica, né, técnica de Samadhi, técnica do Yoga, eu não vou aprofundar hoje nesse assunto, mas eu só estou querendo dizer que isso existe porque a gente precisa ter esse conhecimento para entender do que se trata meditação. Então, aqui no Upanishad diz assim, por quem é dirigida a mente para que ela pense? Por quem foi comandado o primeiro movimento do sopro vital? Então, se eu penso, é porque eu existo e tenho algo, né, que anima essa existência. Então, eu gostaria de trazer também aqui uma figura que eu achei muito interessante, uma analogia que o Taimni fez na ciência do yoga, que ele compara a mente com aquele globo que a gente tem em casa ao redor da lâmpada. Né? A lâmpada serve para quê? Para iluminar as coisas. Então, nós temos a lâmpada interior que ilumina, que nos permite ver os objetos. Mas no momento que eu não quero mais ver os objetos, eu quero ver quem que está animando aquilo, eu olho para a lâmpada. Só que ao redor da lâmpada tem aquele globo, que é um veículo. Né? E para conhecer, na verdade, aquele que dirige a mente para que ela pense, eu tenho que ver aquilo que está atrás daquele globo. Eu tenho que ir além da mente. Então, esse é o significado dessa frase daqui no Upanishad. Por quem são impelidas essas palavras faladas? Que ser radiante está por trás do olho e da orelha? O eu é a audição do ouvido, orelha, o pensamento da mente, a voz da fala, a vida da respiração, a visão do olho. Ao abandonarem a falsa identificação do eu com os sentidos, ao deixarem esse mundo, os sábios conhecem a imortalidade. Então, aqui vocês veem que ele usa a palavra eu, né? Mas na verdade é sinônimo de Atma. Esse eu, Atma,
né, o Esseu Brahma, essa vida universal. Então, esse conhecimento de Deus, na verdade, que ele traz aqui, de Brahma, é o conhecimento do eu, o autoconhecimento. É esse eu que move essa mente. Então, o eu, a esse self, o olho não vai, nem a fala, nem a mente. Nós não conhecemos, nós não podemos ensiná-lo, ou seja, nós não podemos chegar até isso com a mente, nem com os olhos, nem com os 5 sentidos. É só através da experiência direta, né, do estado de consciência além da mente. Então, vou ler só os trechos mais importantes. Aquele que não é expressado através da fala, mas é por ele que a fala é expressada, saiba que é Brahman. Deus não é o ser que é adorado pelos homens. E aí ele vai repetir essa frase várias vezes. Deus não é o ser que é adorado pelos homens. Ele está dizendo que Deus não é uma coisa externa, não é um objeto, não é um ídolo, não é nem mesmo um ser, um ente fora. Deus é o sujeito universal de todas as coisas. Isso que ele repete aqui. Aquilo que não é pensado pela mente, mas por qual a mente pensa, saiba que é Brahman. Aquilo que não é visto pelo olho, mas por qual o olho vê, saiba que é Brahman. Aquilo que não é ouvido pelo ouvido, mas pelo qual o ouvido ouve, saiba que é Brahman. Aquilo que não é respirado pela respiração, mas por qual a respiração respira, saiba que é Brahman. Se você pensa que o conhece, você só o compreende ligeiramente. O que você acha ser Brahman em vosso eu e que pensais ser Brahman nos deuses não é Brahman. Deves procurar a verdade de Brahman. Não posso dizer que eu conheço, também não posso dizer que não conheço. O verdadeiro conhecedor é o que compreende o espírito das palavras. Eu nem sei que não conheço. Isso é importante. Por quê? Porque quando eu digo assim, eu sei e eu tenho uma descrição para algo, eu estou na mente, porque só a mente que é capaz de fazer isso, de explicar, de descrever. Né? Então, aquele que está nesse estado, né, além da mente, ele está identificado, ele está desperto, né, nessa consciência transcendental. Naquele momento que ele está lá, ele nem sabe que não conhece, porque ele não está pensando. Então, depois que ele sai daquele estado, ele volta para o veículo mais denso, que é a mente, aí ele sabe que ele esteve num outro estado e aí ele reconhece, foi isso que fulano falou. O rishi tal, o mestre tal, disse. Mas, na verdade, é impossível, se você procurar todas essas descrições desses sujeitos que realmente tiveram experiência transcendental, todos eles dizem que é impossível descrever, porque é uma realidade além do plano mental. Então, nós sabemos que para sair desse reino humano, né, despertar essa consciência superior, nós temos que ir além da mente. Então, o Taine, mais uma vez eu trouxe a citação dele, ele diz: as modificações da mente são sempre conhecidas por seu dono, em razão da imutabilidade de Purusha. Purusha aqui é sinônimo de Atma, esse eu transcendental. E ele diz que nem ela, a mente, é auto-iluminativa, pois é perceptiva. Então, quando a gente vê na tradução do Ruita Mehta, que é o autor que eu vou falar daqui para frente, ele traduz Purusha do sânscrito para vidente, em inglês e português. Porque esse espírito é aquilo que vê a mente. No momento que você está nesse estado, praticando meditação, você está observando os seus estados mentais, as oscilações da mente, aí é esse Purusha, esse vidente, né, esse Atma Buddhi, uma linguagem mais teosófica, que está vendo, ele vê, ele é a consciência. Se você mora, por exemplo, está numa casa e se você é capaz de passar a tarde inteira vendo o movimento que passa na rua, você viu todos os carros que passaram ali, porque você é permanente, você está ali. Se você não fosse permanente, você não seria capaz de observar aquilo que é mutável. Então, é isso que ele está dizendo. O espírito que é imutável, que é essa consciência,
quando observa toda essa mutabilidade dos fenômenos mentais, é porque ele é permanente. A mente é que é instável. E é através da mente que a gente conhece. Porque o animal não tem mente, ele não pode chegar a esse estado transcendental. Nós precisamos dessa mente para conhecer esse espírito. Por quê? Entende? Então, aqui eu trouxe um pouco dessa investigação. Então, a Blavatsky fala em A Voz do Silêncio, e que é muito mal interpretado, né? A mente é assassina do real, que o discípulo mate a assassina. Então, o que significa matar essa assassina do real? A mente significa o quê? Dar uma paulada na cabeça, dar uma injeção na testa? Seria muito fácil, né? Dar um nó nessa mente, né? Atrofia essa mente. Parece contraditório. Se você está no mundo e não é mais animal e tem uma mente, para que você vai matar essa mente? Entende? Não tem sentido. Eu só posso supor aqui, ó, que o que o Ruita Mehta falou está certo. O Ruita Mehta é o autor do os comentários aos Yoga Sutras de Patanjali. Esse aqui é o Sutra de Patanjali. Ele fala: o estado em que a mente não está presente, é inconcebível por todos os processos de mentalização. É conhecido como Mahavideha. Ele remove todas as cortinas que impedem a entrada da luz. Patanjali refere-se a Mahavideha, que pode ser chamada de a grande morte. Não é a morte do corpo, mas a morte da mente. Refere-se a uma condição em que a mente não está presente. O véu que impede a luz de entrar é a acumulação do passado. Em Mahavideha ocorre a morte da mente, de modo que o passado e o futuro que emanam dela são completamente negados, tornando-nos habilitados a experienciar o momento do tempo, do presente, que é, na verdade, o momento atemporal ou o momento ou o eterno agora. Sim, eu trouxe outras figurinhas para ilustrar esse comentário. A mente, então, como disse o Time, é como um globo, né? E agora eu vou sair do globo e fazer uma analogia com uma água, que poderia ser uma lente também. Então, no estado ordinário, a nossa mente é assim, ó, cheia de sujeira e está sempre sacudindo, não é? Então, como é que você vai... Isso aqui é assassina do real. Como é que você vai enxergar alguma coisa de morte da mente num estado em que essa mente, além de decantada e removida essa sujeira, porque a gente começa decantando, fazendo essas meditações simples que a gente faz aqui, senta aqui para baixar toda aquela poeira e tentar acalmar a mente, essa sujeira ela cai no fundo, e com o passar dos anos nesse trabalho de purificação mental, de resolução de conflitos, a gente vai limpando essa areia. E aí, de repente, essa água aqui ela começa a ficar limpa, estável, cristalina. Aí você pode ver através dela como um óculos limpo. Então, eu interpreto essa mate, a assassina, dessa maneira. Você acaba com as distorções e você desenvolve essa mente através desse despertar, desse purusha, dessa luz, da lâmpada, né? E quando a mente consegue ficar limpa, como se não existisse, e aí nós temos essa experiência do samadhi, ou comunhão com a realidade, tanto dos objetos externos, né, se virados para fora, ou do objeto interno, que é o próprio ser. Até começando a resolver os problemas externos, que como a gente entra igual aquele cachorrinho, nós somos assim, temos vários problemas assim, que a gente está na enrascada. Por quê? Porque começamos inconscientemente, essa mente suja aí, toda distorcida, confunde tomada com focinho de porco, não é? E aí se mete em confusão, atrás de confusão. Então, esse desenvolvimento mental, ele abrange também resolver essas confusões na vida ordinária. Começa por aí, inclusive. Né? Então, no momento que a gente começa a ter essa clareza, e a palavra mais adequada seria lucidez, e até vocês vão ver, tem uma carta do Mahatma, que eu não lembro o número, mas ele diz assim, se você puder dar alguma coisa para alguém, desenvolver alguma coisa de lucidez,
que é isso que está faltando. Então, quando a gente começa a desenvolver essa lucidez, a vida vai começando a melhorar mesmo, porque a gente arruma menos problema, porque a gente está menos inconsciente. Né? Então, esse aspecto da purificação mental é o básico, né, nessa trajetória de evolução. E aí que a gente entra no tema específico da palestra, que é a técnica de meditação propriamente dita. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de várias tradições que dizem a mesma coisa, na verdade. Um dos propósitos da Sociedade Teosófica é resgatar o conhecimento da teosofia, que é uma sabedoria única, né, que ao longo dos milênios foi disseminada em várias tradições e veículos e adquiriu várias terminologias e incorporou costumes diferentes, mas na verdade é um conhecimento único que veio do mesmo berço. E quando a gente começa a peneirar naquelas tradições sérias daquelas pessoas que tiveram experiências reais, verdadeiras, a gente vê por trás dessa diversidade de conceitos e nomenclaturas, a gente vê uma unidade de conhecimento e de experiência. Então, essa experiência desse silêncio e dessa quietude, desse estado mental, numa realização de Deus, Brahma, ou seja, como você quiser chamar, nós vemos em várias tradições. Aqui, como um ícone da tradição cristã, eu trouxe um trecho de Santa Teresa de Ávila, que é conhecida como uma santa, uma mística, né? Os yogis dizem que ela era uma yogi, que ela tinha essa realização daquela luz interior. Ela fala sobre quietude e silêncio. Passa-se com tanta quietude e tão sem ruído tudo quanto o Senhor aqui faz e ensina para o aproveitamento da alma. Ela está falando do castelo interior. O nome do livro se chama O Castelo Interior. Que aparece a mim que é como na edificação do templo de Salomão, onde não se havia de ouvir nenhum ruído. Assim, neste templo de Deus, nesta sua morada, só ele e a alma se gozam com grandíssimo silêncio. Então, a gente vê que a tradição hindu fala muito em silêncio, né? Nessa comunhão do silêncio. E nessa experiência cristã, ela fala a mesma coisa, desse silêncio, que é esse encontro com Deus, com o Senhor, é em plena quietude. Que Hariharananda, que eu vou citar daqui para frente, que um mestre indiano do yoga, diz que Samadhi é uma calma extrema, é um extremo silêncio. E nós vamos ver nessas outras tradições também. Aqui eu trouxe um exemplo da tradição Sufi, de um fundador de uma ordem Sufi, Naqshbandi, que é conhecida como uma ordem de sufismo silencioso, uma ordem mística, Adin Naqshband, de 1318 a 1389. Ele diz a mesma coisa. Deus é silencioso e mais facilmente alcançado em silêncio. E aqui eu trouxe um trecho que é muito idêntico à meditação que a gente faz aqui, que é essa atenção plena na respiração. Ele diz, a base do nosso trabalho é a respiração. Quanto mais alguém é capaz de estar cônscio da sua respiração, mais forte é a sua vida interior. De outras tradições, então, budistas, aqui eu não trouxe trechos, porque eu acho que não é necessário, porque as imagens já falam. Aqui eu acho que é indiscutível que isso aqui representa um estado de profunda calma, né, quietude e silêncio interior. Poderia trazer N exemplos, eu queria deixar claro que isso aí é presente em várias tradições. Aqui uma pequena citação, já que estamos entrando em técnica, do que disse Hariharananda quando um discípulo perguntou para ele se existem anjos. Aí ele responde, você já ouviu algum anjo que veio até você? Nós apenas ouvimos falar sobre anjos, não é? Então esqueça isso, haja apenas para perceber a presença viva de Deus no interior. Medite, medite e medite. Um dia você vai notar a divina meta. Não receba quaisquer visões, elas são inúteis. Se alguma visão aparecer, remova-a.
Perceba que você é o protótipo do pensamento de Deus. Você é a alma imortal. O poder de Deus está ali. A contraparte invisível está neste corpo e a parte real fica na alma. Se você meditar, vai perceber isso. Então você alcançará a verdade. Você precisa disso. Toda religião quer calma. Toda religião quer que as pessoas percebam a divindade. Calma é divindade. Nós vamos para o templo e ali nós cantamos mantras. Nós levamos flores e ficamos emocionados. Emoção não é a realização de Deus. Quando a emoção termina, então a realização de Deus começa. Então prestem atenção, ele não está dizendo, e por favor não interpretem mal, ele não está dizendo que não é bom ir para o templo, que não é bom ir para a igreja, né, que não é que isso é uma coisa errada, ele não está fazendo nenhuma crítica, ele não está fazendo que não existem anjos, ele está apenas dizendo que se você quer ver Atma, ou aquela luz interior, aquela mente que é aquela água, ela tem que ficar completamente parada. Entende? A mente desliga, então não tem anjo, não tem portal de luz dourada, não tem imagem de santo, não tem nada. Existe completo silêncio e completa quietude, porque se esse estado de consciência Atma, que é além da mente, além da imagem, se é além da imagem, se tem uma imagem, você não está lá. Então, se você está produzindo imagens de anjos, de santos na meditação, você está cada vez mais longe de chegar a esse estado onde aquela água fica completamente parada e límpida. Não significa que ele está dizendo que não existem anjos e não significa que ele está criticando as pessoas que vão no templo, cantam e ficam emocionados. Ele só está dizendo que se você quer começar a perceber aquele silêncio interior, aí não existe movimento nem de emoção e nem de pensamento. E aí que entra a questão das igualdades e das diferenças. E eu trouxe aqui esse exemplo, né, de palavra ovo, traduzido em vários idiomas. Você pode dizer a mesma coisa com várias palavras em várias tradições, mas é a mesma coisa. É diferente de fazer uma coisa diferente ou produzir um fenômeno diferente. Né? Então, essa universalidade da técnica é a universalidade na medida em que existem várias maneiras de se falar a mesma coisa, de obter o mesmo resultado, desde que o resultado seja aquele. Porque, né, se você diz ovo em várias línguas, sempre é ovo, mas se você disser que ovo igual abacaxi, aí já não é mais a mesma coisa, entendem? Então, esse conceito eu gostaria de deixar bem claro, porque universal, você vê, está em todas as tradições, não quer dizer que qualquer coisa que a pessoa fizer, disser em nome de uma técnica ou tradição está correto. Né? Essa universalidade é no momento em que todas as coisas são iguais, de fato. E aí vem que é a grande questão de qual é a melhor técnica. Porque se você pensar assim, como nós somos, aquela água naquela garrafa que está cheia de impurezas e sacudindo, quanto tempo e quanto trabalho que a gente tem para limpar aquilo, para resolver os nossos conflitos existenciais, nossos dramas, nossas impurezas, a nossa ansiedade, a nossa depressão. É preciso de uma longa trajetória, né, de trabalho interior, de purificação, né, e de muita meditação. Isso demora, é como subir, né, essa montanha por uma estrada íngreme, já está até na Bíblia, se não me engano, estreita é a porta, não é? Então é difícil atingir esse estado, desse conhecimento de Atma. Purificar a mente de um ponto, num grau que é possível olhar para dentro e ver aquela luz plenamente sem nenhuma impureza. Aí tem as pessoas que dizem assim, não, isso dá muito trabalho, né? É muito demorado. Aí o lobo mau diz para Chapeuzinho Vermelho, você vai pela estrada da floresta, porque ali você vai chegar muito mais rápido na casa da vovozinha, né? Só que aí tem os perigos da floresta e o lobo mau está ali à espreita. Aí tem
né, pessoas técnicas que dizem assim, não, esse negócio de ficar meditando muito tempo, né, acalmando a mente é muito demorado. Temos um método rápido de iluminação instantânea em que um final de semana você sai iluminado. Você mistura querosene, gasolina, pólvora e risca um fósforo, que o negócio explode e sai uma luz imensa e você está iluminado. Eu pergunto, essa é a iluminação? Aí o que eu trago assim, sobre essa questão da diferença daquilo que não é universal nas tradições sérias, para não dizer que fui eu que trouxe, sou eu que estou dizendo, eu trouxe os próprios comentários do Rui Mehta, desse livro aqui, com o qual eu trabalho há muitos anos e gosto muito. Yoga, a Arte da Integração, da editora Teosófica. Ele fala, a história do misticismo é repleta de exemplos onde o santo ou o místico é incapaz de comunicar sua experiência espiritual para os demais. Essa inaptidão resultou em um comportamento estranho e às vezes deturpado por parte de tal santo ou místico. Há exemplos onde o místico, incapaz de comunicar, passou dias e noites chorando ou rolando desnorteado no chão, ou em condições de insanidade, ou até mesmo com comportamento imoral. Vimos que samadhi, ou comunhão, é um estado onde tanto o pensador, que é o ego, ou o pensamento, que é o produto daquele ego, na verdade os dois são uma coisa só, são não existentes, ou seja, aquele silêncio total daquela água, não tem ego mais ali, não tem pensamento, não tem nada. Então esse é o samadhi, pressupõe o samadhi. Em Dharana Dhyana Samadhi, há um profundo silêncio que desce sobre a consciência devido à eliminação do esforço e do que faz o esforço, ou seja, do ego. O cessar do esforço é o cessar do processo do pensamento, enquanto que a interrupção do que faz o esforço é o fim do pensador. Somente quando isso acontece é que ocorre a experiência da comunhão, onde apenas o objeto é visto. Essa é a experiência da reta percepção. Daí vem a reta ação, reta comunicação. Como ficou claro? Quando não existe mais ego, não existe mais movimento, seja mental, seja emocional, aquela água mental fica absolutamente parada, silente, né? Aí existe essa comunhão com o objeto, tanto externo como o eu espiritual interno. Temos que salientar que o silêncio da mente é uma pré-condição para a comunhão. E esse silêncio surge por causa da cessação do pensador, assim como do pensamento. Entretanto, como já discutimos anteriormente, podemos fazer o processo do pensamento parar à força através do exercício da vontade, tomando drogas ou induzindo por certos processos repetitivos. Nos outros locais do livro, ele fala, seja drogas, seja o uso errado de mantras de uma forma a se entorpecer, seja exercícios caóticos de respiração, qualquer coisa que deixa a pessoa grogue, que quer tirar a mente dali, dando uma paulada nela, dando uma injeção na testa, um jeito artificial forçado, qualquer coisa é parar o pensamento à força, né? E isso não leva à experiência genuína do samadhi. Prosseguindo, nessas práticas, a mente torna-se por completo, aparentemente vazia, não silenciosa, mesmo que o processo do pensamento esteja suspenso, o pensador ainda está presente, tem um ego ali presente que está querendo forçar uma barra. O pensador pode ficar excessivamente surpreso por um momento, mas está pronto para voltar à ação a qualquer instante. Na verdade, ele tem imensa aversão ao fato de estar excessivamente estupefato através de drogas, encantamentos ou exercício da vontade. Por trás desse pseudo-vazio da mente, há uma condição de inquietude do pensador. Então, uma outra figura que eu trouxe um pouco mais à frente é um cavalo que está preso, amarrado. Se você está a fim de acalmar esse cavalo, né, colocá-lo numa condição de quietude ou domesticar o cavalo, que seria a mente, não adianta você amarrar ele. O fato de você amarrar o cavalo, anestesiar, seja qual for o método, deixar ele preso num canto, isso aí não é silêncio da mente, não é quietude. Por quê? Porque assim que o cavalo conseguir se desamarrar, passar o efeito de anestesia, ele vai sair que nem um louco disparando e dando pinote. E isso explica aquele comportamento do místico que ele falou nesse primeiro slide do texto,
né, esse pensamento maluco, alucinado, pessoa que teve uma experiência, mas ficou alucinada. É porque ela teve uma experiência onde esse ego, esse pensamento ficou amarrado, forçado. Não vale como um processo natural, genuíno de silêncio da mente. É diferente de uma vontade que vem através de uma simples presença da consciência. Como ele diz, hoje eu não vou entrar no detalhe da técnica, mas quando ele fala de dhyana, ele diz assim, percebimento ininterrupto, que é aquela presença da observação, da plena atenção, que requer uma certa vontade, faz com que esse pensamento silencie. Mas aquela vontade alucinada, como uma vez eu encontrei um texto na internet, dizendo que para você meditar, você devia se concentrar na frente de uma vela e não mexer os olhos, ficar olhando para a chama da vela até sair lágrima, que quando estivesse doendo muito e saindo lágrima, aí estava certo. Isso aí é completamente errado, isso que ele está dizendo que é a força. Então ele fala que esse pseudo-vazio, causado pela cessação do processo do pensamento, é confundido com a experiência não dual da comunhão. As visões e experiências em tal estado são confundidas com a realidade. Em tais visões, podemos ver a presença da deidade que reverenciamos e ficamos muito intoxicados. Mas isso não deve ser confundido com a percepção da realidade. A aparente experiência não dual, neste estado de pseudo-vazio, deve-se à identificação e não à comunhão. A suposta não dualidade deve-se à animação suspensa do pensador ou apreciador. O pensador está muito mais ativo e aguarda um momento propício para aparecer. Muitos santos e místicos confundiram essas visões da mente pseudo-vazia com a percepção da realidade. Sentem que passaram por uma experiência espiritual da mais elevada natureza. Então retornam para a dita existência terrena, onde o pensador, que estava com a animação suspensa, subitamente se torna ativo. É esse pensador que estava agitado durante todo o período de pseudo-vazio em que se tornou o agente da comunicação. Não é de se admirar que haja tendências neuróticas em sua comunicação. O pensador foi, de repente, libertado da prisão do pseudo-vazio na qual foi forçado a residir. É a antiga entidade com toda a experiência do passado. Quando liberto desta, ele recua com grande veemência, tendo sido fortificado pela residência temporária nos níveis subconscientes. Traz consigo as tendências subconscientes e dá expressão às mesmas. Não é de se admirar que aqueles que testemunham o comportamento desses santos e místicos fiquem completamente desconcertados. As visões psíquicas inferiores, confundidas com a experiência espiritual, trazem certa excitação e até mesmo intoxicação. A mente antiga as usa para a comunicação, resultando em comportamento estranho e algumas vezes pervertido. O verdadeiro místico que teve uma experiência de comunhão jamais se comportaria dessa maneira. Realmente, o que vemos na vida desses supostos santos e místicos não é o resultado da comunhão, mas da mente forçada a ficar neste estado de pseudo-vazio. Aqui é o cavalo que está amarrado ali por um método aí qualquer, e assim que ele sair daquilo ali, ele vai sair dando pinote, e aí resulta nesses comportamentos malucos. Você jamais vê um comportamento desse, como ele diz, num yogi de verdade. Yogananda tinha uma permanente serenidade, lucidez e equilíbrio. Ele tinha a verdadeira experiência da comunhão e não um processo de alucinação. Então, mais um aspecto desse vazio mental é que o Patanjali diz que quando o estado da meditação é um fim em si mesmo e não um meio para a realização de outro fim, surge aquele percebimento puro e total no qual nasce Dharma Mega Samadhi, significando uma experiência espiritual comparável a uma nuvem de bênção. Então, o que ele diz aqui? Eu não vou ler o comentário, eu só vou repetir resumidamente. Ele diz que quando você está meditando para meditar e você não está olhando no relógio, que horas que vem o Samadhi, que horas que vem essa nuvem de bênção, aí você se desapega, entrega tudo,
Aí, quando aquela água estiver parada, aí vem a nuvem de bênção. Porque esse cálice, que é a mente, ele se esvazia por completo do ego, não tem ninguém esperando nada. E as pessoas que têm experiências de iluminação dizem assim, a iluminação vem quando você menos espera. Isso é óbvio, porque enquanto você está esperando, ela não vem de jeito nenhum. Porque você está ali ansioso, esperando alguma coisa. Né? Então, isso o Patanjali falou. Quando você medita por meditar, sem ter expectativa, e aquele ego some por completo, aí você abre o campo para essa graça divina descer. Na verdade, nós que abrimos para essa graça que está sempre descendo. Nós precisamos esvaziar e purificar essa mente para criar esse espaço. Outro aspecto que o Patanjali traz como um grande obstáculo à iluminação são os poderes psíquicos, ou siddhis. Ele diz que os poderes psíquicos são um grande obstáculo quando a consciência não está misticamente orientada. Ele diz assim, que é perigoso brincar com siddhis, ou poderes psíquicos. Os siddhis, na verdade, vêm depois da iluminação no método natural. Agora, por que é perigoso? Porque enquanto aquela água já está cheia de sujeira, aquela água já está revolta, você vai botar mais uma coisa para criar mais uma confusão. Entende? Se você está esperando ter um Dharma Mega Samadhi, receber uma nuvem de bens, cuja condição é o esvaziamento do eu e do ego, e se você dá mais poder para esse ego se achar poderoso, eu faço milagre, imagina Jesus Cristo lá dirigindo um carrão, um Cadillac, né? E com um relógio Rolex, passa na rua e diz, oi gatinho, eu faço chover, hein? Ele pode fazer chover, mas ele não está afim de aumentar aquele ego, ele está afim de esvaziar do ego para entrar em comunhão com esse eu divino. Então, qualquer coisa que engrandeça o ego, a gente já tem uma responsabilidade kármica com os poderes que a gente tem, que é o poder da fala, o poder do pensamento, o poder da ação. Imagina se a gente tiver mais um poder, como se diz, extrasensorial, é mais uma confusão. Então, esses poderes psíquicos, antes da iluminação, eles são um grande obstáculo nesse caminho de purificação mental. Aqui, quando Jesus que era um iniciado, um yogi, um santo, um místico, um mestre, ele fazia milagres assim, quando ele estava em comunhão com essa tríade superior, o eu divino. Então ele fala, na verdade, que o Pai que está realizando sua obra. Ele diz, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então não tem ego ali. Tá? Ele está em comunhão com a divindade, com a tríade superior. Agora, quando ele está sendo testado enquanto ser humano, que ele ainda era ser humano, tá? Ele não realizava esses poderes. E aqui a prova é a tal do... O fato, naturalmente, ele foi tentado, mas não assim por um diabo. Então, é metáfora. Mas não sei até que ponto ele foi tentado, né, assim, de forma concreta. O diabo diz, se tu és o filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. E ele não fez, né? Ele não fez porque ele não usava os siddhis, os poderes, como ser humano para se engrandecer e se sentir poderoso. Então, aqui para finalizar, quando a gente faz essa crítica aqui na sociedade teosófica, né, que alguns caminhos, né, tão equivocados, não, porque algumas ideias foram distorcidas ao longo da trajetória daquele ensinamento. Na verdade, não é para criticar ninguém e se sentir no poder, muito menos interferir na liberdade de ninguém, mas é só para divulgar, a intenção é divulgar esse ensinamento genuíno de quem chegou nesse estado de experiência real, né? E para saber se a gente quer chegar em algum lugar, a gente tem que saber onde a gente quer chegar e qual é o caminho para chegar lá e não se perder no caminho. Né? Senão a gente acaba sendo igual Alice no País das Maravilhas, que no decorrer da viagem ela estava perdida, ela encontra o gato aqui em cima da árvore, pergunta, pode me dizer, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? O gato diz, isso depende muito para onde você quer ir. Aí ela disse, eu não sei. Então o gato respondeu, sendo assim, qualquer caminho serve. Então, quando a pessoa não sabe para onde vai, tanto faz, tudo está valendo,
vai experimentar, né? Mas quando você já está a fim de economizar um tempo, você tem uma direção que é para algum lugar, é bom conhecer, né, o que te leva para onde. E aí, para encerrar, né, o que eu estou trazendo aqui, yoga, não como uma logomarca de yoga, uma propaganda da escola do yoga, porque existia, na verdade, a escola hinduísta do yoga, traduzida por qualquer palavra, de qualquer religião, mas desde que seja esse método genuíno, né, de união com esse eu interior. Como diz o Rito Metta, yoga significa união, por mais estranho que pareça, é uma união conosco mesmos, é uma reintegração de nós mesmos, com a reintegração com esse eu superior, esse verdadeiro eu, que é essa luz divina, né? Porque aí, para encerrar, eu trouxe uma situação do nosso querido poeta Mário Quintana, que eu gosto muito. Ele diz: a saudade que dói mais fundo e irremediavelmente é a saudade que temos de nós mesmos. Então, na verdade, o que nos move, nos traz aqui essa busca, é uma saudade, alguma coisa que nos impele. E, na verdade, nós estamos buscando a nós mesmos, a nossa essência. Então, por aqui eu me despeço do telespectador da TV Supre. Muito obrigada e até a próxima.